Olá, bom dia. Eu sou a Márcia Scheffer e, em nome do Procomex, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos. Neste evento, falaremos sobre um tema de extrema relevância para as operações de comércio exterior. O sistema harmonizado, ele desempenha um papel fundamental na classificação e padronização de mercadorias, otimizando processos, trazendo conformidade e transparência nas transações comerciais, além de demais ganhos que serão apresentados e falados no decorrer deste evento. Falaremos também sobre a importante participação do setor privado nas atualizações do sistema harmonizado. Bom, antes de apresentar a agenda, eu gostaria de agradecer, né, as 135 entidades que fazem parte da Aliança Procomex e também as empresas que investem e viabilizam o trabalho realizado pelo Procomex. Nesse evento, nós iniciaremos com uma fala do Luiz Henrique Domingues, que é auditor fiscal da Receita Federal, presidente da quarta turma do CECLAN e gestor do sistema Classif do Portal Único Siscomex, e que nos dará uma visão geral sobre o papel do sistema harmonizado na padronização global da classificação de mercadorias e na facilitação do comércio internacional. Na sequência, a Cláudia Helena Figueira Cardoso Navarro, que é auditora fiscal da Receita e chefe da divisão de nomenclatura da Receita Federal, compartilhará conosco a sua experiência no trabalho com o sistema harmonizado na Organização Mundial das Aduanas. Depois, haverá os esclarecimentos das dúvidas enviadas pelos participantes aqui deste evento. Considerando o grande número de participantes, os microfones estão fechados, tá? Mas agradecemos por vocês incluírem os seus comentários, as suas dúvidas no chat aqui da plataforma Zoom, e as dúvidas que não puderem ser respondidas em virtude do tempo, elas serão encaminhadas para a Receita Federal e depois as respostas serão compartilhadas com todos vocês. Bom, gostaria de passar a palavra agora ao Luiz Henrique, né? Agradecer por sua participação, ressaltando que a realização deste evento é uma iniciativa da Receita Federal, né? Parabenizamos vocês e agradecemos por estar conosco aqui neste evento. Perfeito, Marta, obrigado. Nós aqui agradecemos essa oportunidade e vamos apresentar essa proposta de parceria que eu acredito que será muito importante para o comércio exterior brasileiro. Eu vou iniciar compartilhando a apresentação para a gente começar. Bom, inicialmente, o que é o sistema harmonizado? O sistema harmonizado é o sistema de designação e codificação de mercadorias. Ele é usado no comércio internacional, surgiu na Europa e ele evoluiu globalmente, né? Hoje ele atinge 230 países, alguma coisa assim, que usam esse sistema. Então, isso permite que o comércio internacional se converse, porque ele usa a linguagem dos números. E para identificar a mercadoria, cada país, cada região tem um nome diferente, é impossível, mas através de códigos você consegue fazer com que todos conversem com tudo, vira uma linguagem universal. Dessa forma, o comércio interior flui de uma forma simplificada e você pode ter ações necessárias, como da OMA, da Organização Mundial de Saúde, da FAO, nos alimentos, que precisam controlar mercadorias, que precisam desenvolver produtos através desse sistema, isso facilita muito. E as estatísticas que são fundamentais para o comércio internacional. E o que isso reflete no Brasil? Bom, o Código Internacional é de 6 dígitos, ou seja, todos os países que
seguem o acordo, o Brasil é um deles, e vai usar esse código, os 6 primeiros dígitos do código, com suas descrições, são obrigatórios. Ou seja, todos falam a mesma linguagem. Porém, cada país ou cada região, ela vai ter, uniões como a União Europeia, vai ter a sua própria nomenclatura a partir desses 6 dígitos, que vão ter 8 ou 10, normalmente. No caso do Brasil, o Brasil ele trabalha com o Mercosul, então ele usa a nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, que tem 8 dígitos, portanto, 6 do sistema harmonizado e 2 que o Mercosul define. E a partir daí é que surge a TEC com a alíquota do imposto de importação e a TIP com o IPI. O comércio inteiro está estruturado, isso é como a coluna vertebral do comércio exterior brasileiro, porque você vai definir as alíquotas, as licenças, todo o controle aduaneiro, antidumping, medidas de salvaguarda, a valoração, tudo isso é feito em cima dessa codificação. E quando você vai para os estados, o ICMS também trabalha usando a base da NCM que vem do SH. Então, toda a estrutura do ICMS, não só de alíquotas, como substituição tributária, etc., está baseado nisso. Esse código vai lá na nota fiscal. O código de 8 dígitos, os 6 primeiros são internacionais, valem no mundo inteiro. E, através disso, você permite que regionalmente tudo funcione. E na reforma da Previdência, a reforma tributária, desculpa, o IBS, no caso, né, que está ligado às unidades federativas, em nível estadual e municipal, também vai usar a NCM. Então, tudo isso está integrado ao SH. E o que é o SH, para quem não conhece? Como eu disse, ele é usado em mais de 200 países. Ele permite que todo mundo enxergue o que está acontecendo no comércio exterior através de estatísticas precisas e ele permite que os órgãos internacionais atuem. Vai ter uma pandemia, precisa ver esse produto aqui, estamos com um problema de produto químico que é perigoso ao meio ambiente, você identifica o produto, você identifica quem fabrica drogas, você consegue ver quem está comprando esses produtos aqui que são utilizados para a fabricação de drogas. Pelo código, eles podem fazer um rastreamento, entre outras coisas. Então, ele tem uma utilidade no comércio do dia a dia, mas ele também tem uma utilidade fundamental para que o mundo funcione organizadamente. O código aqui tem um exemplo para vocês, são 5.000 códigos de 4 e 6 dígitos. As línguas oficiais da descrição desses códigos é o inglês e o francês. Então, aqui está um exemplo, você tem um código de posição 8458 leites, que são tornos, e você tem o código de subposição, são 6 dígitos, que são os tornos com controle numérico, né? Tornos horizontais com controle numérico. Então, essa estrutura vale no mundo inteiro. Essa codificação, vocês têm o código e a descrição, vale no mundo inteiro. É uma linguagem universal. Quando você vem para a NCM, você tem a tradução para o português, no caso, o Brasil usa a CPLP, que é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Então, isso é feito uma tradução para todos os países lusófonos. E os espanhóis também têm a tradução deles. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina se reúnem e criam a nomenclatura do Mercosul, estabelecendo as alíquotas dentro do Mercosul. Com isso, você tem uma integração regional, que é muito importante, e que serve de base para os tributos do IPI e do ICMS também. No caso, você tem, então, os 7.000 e 8º dígitos que formam a NCM, que tem pouco mais de 10.000 códigos. E a estrutura está aqui embaixo. Então, aquele mesmo código aqui, ó, quando ele abriu, ele virou 8 dígitos, e aí você tem a lei. Então, a tradução foi feita e foi acrescentado
no caso, um item, outros e um subitem, por exemplo, de 6 ou mais usos por peça. Assim que é a estrutura. Isso vale no mundo inteiro e dentro do Mercosul como um todo. Bom, aí vocês vão perguntar, e qual é o objetivo da Receita Federal? A Receita Federal ela atua na Organização Mundial das Aduanas, em Bruxelas. No caso, a Cláudia é a responsável que vai no comitê do SH. A Daniele, que também está presente, ela vai no comitê do SH também. Eu e a Cláudia também vamos no subcomitê de revisão. São os dois subcomitês principais. Ou seja, a ideia é que o país possa atuar não só pontualmente, como vem fazendo atualmente, mas de uma forma com maior protagonismo para seus interesses. Esse é o grande objetivo. E, para isso, precisa ouvir a iniciativa privada, porque a parte técnica nós dominamos. Eventualmente, pontualmente, temos solicitações. Mas é importante que a iniciativa privada forneça esses subsídios e esse canal de conversa para que a gente atue alinhado com as necessidades do mercado brasileiro. O que na prática vai ser feito? O sistema harmonizado sofre atualizações a cada 5 anos. Por causa da pandemia, a última emenda, como a gente chama, foi em 2022, deveria ser em 2027, mas foi postergada para 2028. Ela está sendo fechada agora, essa nova versão. Então, não dá para a gente trabalhar em cima dela. O que vai ser trabalhado é a próxima, porque lá fora eles trabalham com muita antecedência, muito cuidado, são muitos países, é muito complexo. Então, as propostas para o SH 2033 começam a ser apresentadas no ano que vem. E o objetivo nosso é esse: coletar propostas, analisá-las e encaminhar as que são consideradas relevantes para o Brasil. Quanto antes a gente manda, mais chances de aprovar. Por quê? A discussão ela segue uma certa ordem cronológica. Claro que assuntos de mais importância são antecipados, porém, a ordem cronológica é um fator importante. Então, quanto antes você manda a sua proposta, ela vai ficar com uma numeração com mais chance de ser discutida e aprovada. Como eu falei, a revisão é a cada 5 anos, né? Podem ser feitas criações, alterações ou exclusão dentro do SH. Isso ocorre muito por causa de novos produtos, tecnologias, pandemias, questões sanitárias, problemas com produtos radioativos, etc., né? Isso vai para o comitê do SH, o subcomitê de revisão aprova, e vai para o subcomitê, e o comitê vai encaminhar para o conselho, que é o responsável pela aprovação final. Depois que aprova, os países signatários são obrigados a adaptar a legislação para essa nova versão. Então, o Brasil vai ter que adaptar a NCM, a TEC, a TIP, e o ICMS dos estados também vai ter que ser adaptado, e futuramente o IBS. Bom, e o que precisa quais são as condições para você fazer uma alteração no sistema harmonizado? O principal é questão de volume de comércio. Um código de 4 dígitos para ser criado ou alterado, você precisa ter um volume de 200 milhões de dólares para aquela mercadoria que você está querendo criar a posição dele. Para subposições, 5 ou 6 dígitos, você precisa ter um volume internacional de 100 milhões de dólares. Então, é um volume alto. Você não pode colocar qualquer coisa lá, né? Agora, existem exceções. Se você tiver um produto que tem, por exemplo, defesa da Amazônia, sei lá, pode ser uma coisa simples, mas que causa um impacto para a preservação. Se você tem um produto radioativo que precisa ser rastreado, se você tem, por exemplo, o Brasil aprovou o kit Zika e do Aedes aegypti, você pode criar
um código para isso, ou uma subposição, dada a importância. Você quer exportar, por exemplo, acerola. Para o país é importante. Não tem um volume comercial, mas o país quer que isso se torne uma commodity. Então, isso vai ser considerado, no caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento. Existem também outras condições, mas a condição de volume, ela é importante, mas não é obrigatória. E o caso do Brasil, ele pode, então, apresentar propostas de seu interesse. Bom, vamos entender melhor o que pode ser. Como a gente falou, uma das coisas que mais impacta é a evolução da tecnologia, que não para, né? Agora, na última vez, a gente teve os drones. No SH 2017, teve as impressoras 3D. Foi aprovado bem antes delas se popularizarem. O sistema, ele trabalha sempre antevendo o que vai vir. E como que era o SH 2012, você tinha os códigos 84, 84 é o capítulo, né? E 84 e 86. Então, na numeração do capítulo 84, faltava 85. Por que faltava? Porque existiu no passado e se tornou obsoleto ou foi juntado com uma outra posição e ficou vago. Eles deixam vago por um tempo para ser reutilizado. E aí foram criadas, foi criada a posição para fabricação aditiva, que é o nome dessas impressoras 3D, e suas subposições, né? O tipo de impressora 3D, de metal, de plástico, etc. Inclusive as partes. Então, esse é um exemplo de evolução tecnológica. Um outro exemplo é do SH 2012, para vocês verem, é o biodiesel. O Brasil queria que o biodiesel se tornasse uma commodity. Então, foi proposto lá na OMA a criação de um código para o biodiesel, de modo que você identifica o produto e promove. A hora que você coloca, você transforma mais facilmente numa commodity internacional. E o que aconteceu? No SH 2007, não havia o capítulo 38 terminava na posição 25. Foi criada a 26 e também foi criada com outro objetivo para derivados halogenados, a 27. Na 26, eles colocaram o biodiesel. Então, a partir daí, o biodiesel ganhou uma relevância no comércio internacional. Esse tipo de coisa é importante para exportação, por exemplo. Ou seja, você tem um determinado produto, mesmo que ele não tenha um volume alto, mas é importante para o país, você pode batalhar uma posição ou pelo menos uma subimposição para dar uma visibilidade para ele e tentar facilitar para que ele vire uma commodity com um aumento do volume internacional daquele produto. Além disso, não é só os códigos, a gente pode mexer nos códigos e suas descrições. Você também não precisa criar um código, você pode mexer na descrição daquele código. Mas você pode mexer também nas notas legais do seu sistema harmonizado, ou seja, o Brasil tem necessidade de incluir um detalhe sobre um determinado tipo de produto. Ele pode solicitar uma disposição legal, isso é obrigatório de ser seguido. Ou, nas notas explicativas, também podemos apresentar propostas. Essa nota está dando problema de entendimento com a União Europeia, eles entendem de um jeito, a gente de outro, vamos melhorar essa redação. Ou, esse produto precisa ter um detalhamento. Porém, as notas explicativas, elas não são obrigatórias. Alguns países até seguem elas, mas a maioria usa isso subsidiariamente. O que é mandatório são as notas legais. Então, você pode atuar, o Brasil pode atuar em códigos, nas descrições dos códigos, nas notas legais e nas notas explicativas. Qual o encaminhamento que é dado a isso? Vai ser coletadas as propostas das empresas no país a partir do ano que vem. Quanto antes mandar, melhor, porque você entra na fila primeiro de análise, porque isso são muitas discussões para aprovar. Então, é um processo complexo, existem interesses internacionais, etc. Não é uma coisa simples. Isso vai ser analisado pela Secretaria da OMA, que analisa a proposta, depois vai para o subcomitê de revisão,
E esse subcomitê é o que realmente vai olhar a fundo ali, e se ele aprovar, ele encaminha para o comitê. O comitê toma a decisão de aprovar aquela proposta. E depois que ela é aprovada, ela vai para o conselho do SH com uma recomendação provisória. E só aí, após aprovado pelo conselho, é que ela vai entrar na nova emenda do SH. E isso tem que ser feito até junho de 2030. Então, pode falar, começar em 2025 é cedo? Não é cedo. Primeiro tem a questão do tempo. Você tem que chegar antes. E depois é todo um processo para você conseguir aprovar aquela proposta. Qual é a vantagem na exportação disso? Qual a vantagem? A primeira, como eu falei, você pode transformar o seu produto numa commodity. Aquele produto para aquela região é importante. Então, você dá uma visibilidade internacional para o produto, ele é mais facilmente identificado. Existem uma série de vantagens. Mas existe o outro lado. Quando você dá maior visibilidade, as estatísticas vão estar disponíveis, as pessoas vão enxergar quanto é feito de comércio e podem começar a querer. Por exemplo, o Brasil já teve, historicamente, casos como o caso da borracha, do cacau, porque ele é o maior produtor e depois outros começaram a produzir. Isso é o lado, ou seja, é necessário que o setor avalie bem a relação da visibilidade dos riscos, né? O produto também tem um outro problema. A partir do momento que ele tem mais visibilidade, ele pode sofrer alíquotas diferenciadas, é mais fácil pedir licenças, medidas antidumping, etc., sobre aquele produto. Então, tudo isso tem que ser estudado com muito discernimento, com muita estratégia, para verificar realmente se é válido uma proposta de um produto que está sendo exportado. No caso do biodiesel, ele se transformou numa commodity, então, com certeza, foi um ganho. Na importação, a importação, você começa a enxergar produtos que não estão no radar, que passam abaixo da linha do radar, porque eles estão no código outros, misturado com dezenas, diversos tipos de outros produtos. Então, é mais difícil você definir alíquotas, criar medidas de salvaguarda, defesa comercial, antidumping, etc. O licenciamento, tudo isso fica mais complicado. Então, tanto a questão das alíquotas quanto do licenciamento fica mais fácil. Então, olha, estamos com um problema aqui, estão entrando muita contrafação aqui dessa mercadoria, vamos tentar detalhar esse outro. Ou esse tipo de produto está entrando no Brasil, precisamos colocar antidumping, vamos propor, tem um volume significativo. Tudo depende de cada setor. O conhecimento está com vocês, que exportam e importam. Agora, é importante dar uma visão geral sobre a OMA. A OMA, existe a discussão técnica. Ela é a base. É como no Congresso Nacional, tem a lei. Só que por trás daquilo existem os interesses políticos. Ou seja, os países têm interesses e eles tentam apresentar propostas de acordo com o seu interesse. Diamante vai mexer com a África do Sul e a Suíça, produtos eletrônicos, o Sudeste Asiático, petróleo, o pessoal do Oriente Médio vai atuar. Ou seja, há um interesse comercial por trás das propostas que são apresentadas. Claro, existem propostas técnicas realmente para que o sistema flua, mas é importante entender que o que está aí sendo proposto é o interesse nacional. E é isso que a gente procura nesse canal, que o Brasil expresse seu interesse, o interesse para o seu comércio exterior se beneficiar, tanto na importação quanto na exportação. Um exemplo de distorção clara, que foi o caso dessas placas. Era uma placa com 52 LEDs e diodos, revestida de material fluorescente, que é usada em TV LED. É o back-end da TV, né? Quem estava interessado? Acho que, se não me engano, era a Coreia. E ela, junto com os outros asiáticos, com lobby nos países africanos, derrotou o resto do mundo. E aprovou que essas placas, que são sofisticadas, fossem classificadas como diodos LEDs.
Por quê? Porque o diodo LED é um insumo, então os países não têm barreira, alíquota zero ou quase zero. Com isso, eles faziam que a mercadoria que eles precisavam para fabricar suas telas de TV entre facilmente e a custo zero ou quase zero. Então, esse é um exemplo de que o interesse político usou a questão técnica para poder facilitar e beneficiar o comércio daquele país. É importante ter isso em mente. Como é que nós coletaremos? Vai ser usada a plataforma Participa Mais Brasil, que é uma plataforma que tem vários recursos e vai facilitar a conversa, a coleta dessas propostas, as estatísticas dessas propostas, e também todos vão poder enxergar. Então, essa plataforma vai ser criado um canal para apresentação de propostas para o SH. Como que serão formuladas? Tem que identificar a mercadoria com precisão, tem que falar o volume de comércio dessa mercadoria, justificar o motivo, eu quero alterar, criar um código aqui, eu vou alterar a NEST por causa disso, etc. E quais os tipos de propostas? Como falado, é posição 4 dígitos, subposição 5 ou 6, as notas legais e as notas explicativas. Então, eu vou passar agora a palavra para a Cláudia, e ela vai passar a vivência que ela está há anos participando da OMA sobre todo esse processo. Bom dia a todos. Obrigada pelo interesse, pela participação. Como o Luiz já falou, a nossa ideia em divulgar o trabalho e pedir a participação é porque, assim, a gente tem verificado que os países mais desenvolvidos, eles trabalham no seguinte sentido: eles levam os, os pleitos de interesse de suas indústrias nacionais, né, de seus países. E aqui a gente tem trabalhado de modo muito pontual. O Luiz citou o biodiesel, e a gente já fez um trabalho com frango congelado e salgado, com a cachaça, mas assim, foram pleitos muito pontuais. A gente nunca trabalhou de um modo mais amplo com a iniciativa privada, de modo que a gente pudesse encaminhar esses pleitos aqui do interesse do país. E é o que a gente vê que Estados Unidos, a União Europeia, China, Japão costumam fazer, né? E por isso que a gente teve essa iniciativa. O comitê, esses pleitos assim, de modificação, primeiro eu vou falar das modificações do SH. As modificações do sistema harmonizado para a nova versão de 2028, aí é 33. 2033, como o Luiz falou, as alterações vão fechar em junho de 2030. E qual que é a necessidade da gente começar a trabalhar o quanto antes? É porque esses pleitos, eles são, as propostas são analisadas, e primeiro pelo comitê, se o comitê verificar que consegue decidir ali, já decide, ou não, se não envia para o subcomitê de revisão. O subcomitê de revisão, ele vai trabalhar mais a questão de texto. Esse texto está adequado, alinha as versões francesas e inglesas, que são as versões oficiais do sistema harmonizado. Mas é muito raro uma alteração ser fechada numa sessão só. Então, são várias sessões. Passa para o subcomitê de revisão, aí ele faz uma alteraçãozinha, aí vai para o comitê aprova. Mas precisa ainda aperfeiçoar o texto, volta para o subcomitê de revisão. E isso vai sucedendo até que a proposta seja aprovada. Nessa última versão, o Brasil trabalhou junto com os Estados Unidos também para as aberturas que ocorreram dos parques temáticos. Já havia um pleito antigo aqui dos parques temáticos brasileiros também,
para que se fizesse detalhamento dessas montanhas-russas, carrossel, e assim, uma série de mercadorias específicas para parque temático, e nós trabalhamos junto com os Estados Unidos nessa proposta que, nesse caso, começou no subcomitê de revisão. E, e bem, a situação é essa, assim, no subcomitê de revisão, as propostas são aprovadas por consenso, então, por isso que é difícil, é necessário várias sessões até que o subcomitê chegue num consenso e encaminhe essa proposta para o Comitê do Sistema Harmonizado, e já no Comitê do Sistema Harmonizado como se trata de alteração do SH, né, da nomenclatura, só passa por maioria absoluta. Maioria simples não é necessária, então tem que ser no mínimo 2/3 dos membros. E a situação é essa, a gente está já nos trâmites para aprovar a abertura na plataforma do Participa Mais Brasil, que a gente tem que encaminhar e tem uma sistemática toda própria para aprovar, que nós temos acesso, né? Mas assim que a gente tiver a plataforma já aberta, a gente vai passar para vocês, para que vocês possam encaminhar os pleitos. A nossa intenção é fazer um formulário básico, mais ou menos para orientar de que forma que esses pleitos devem ser encaminhados. A intenção é mais ou menos padronizar, porque aí fica mais fácil da gente conseguir analisar também, porque senão cada um vai mandar num formato, eu acho que fica mais complicado. E aí era isso, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas está aberto para perguntas. Excelente, obrigada, Cláudia, obrigada por participar conosco desse evento virtual. Então, nós coletamos, sim, algumas perguntas do chat, outras a gente recebe por e-mail também. Então, vamos colocar aqui, meninas, coloquem no spot Luiz Henrique também, por favor. E está conosco também a Daniele Carvalho de Lacerda, que ela é auditora fiscal da Receita e presidente da terceira turma do CECLAN também. Obrigada. Mas, assim, eu acho que vocês notaram, né, no chat ali, elogios, né, por essa iniciativa excelente, essa parceria público e privada, que tem sido tão importante, né, todo o desenvolvimento do portal, e eu acho que isso é super, super relevante. Parabéns mesmo pela iniciativa. Eu acho que vai beneficiar todo mundo, né? Tanto a iniciativa privada quanto o setor público. E a nossa intenção é justamente essa, né? É atuar defendendo os interesses do país. Na realidade, a nossa participação na OMA tem essa função essencial. Uhum. Não, excelente. E o Participa Mais foi utilizado na coleta de contribuições dos atributos, né? Isso. É uma plataforma realmente muito de fácil acesso. Eu acho que foram recebidas quase 17 mil contribuições na época, né? Então E já é nós tivemos uma. um feedback muito bom deles. E aí, por isso que o Luiz Henrique teve a ideia da gente fazer essa abertura de propostas pelo Participa Mais Brasil. Acho que é uma plataforma mais amigável, mais fácil de... E depois também esses dados, eles ficam gravados, é bem mais fácil de trabalhar. Não, excelente. Inclusive para as empresas, né? As organizações que encaminharam contribuições também, a gente teve um feedback muito, muito bom. Eu Bom, vi aqui, o Jefferson perguntou qual o prazo e a forma de envio das sugestões. Então, o prazo, essas propostas vão começar a ser analisadas a partir do ano que vem, 2025, e aí vai até 2030. Tudo bem, fecha em 2030, mas até 2029, se for uma coisa muito pontual, alguma coisa, um detalhe, a gente ainda consegue enviar. Agora, óbvio que quanto antes a gente envie, mais fácil do subcomitê de revisão analisar e do comitê analisar. Mas não, eu acho que 2028 seria assim um prazo máximo. Lembrando que quanto antes a análise já inicia, né? E
E aí mais provável que a gente consiga um êxito na aprovação da proposta. Não, excelente. A Alessandra, eu passo a palavra para você, acho que ela tem relacionado ali também outras perguntinhas também. Bom dia a todos. É, Cláudia, né, Luiz Henrique, Daniele. A gente tem aqui, nós recebemos algumas perguntas e agora também a gente até compilou aqui algumas que chegaram pelo chat que a gente gostaria de direcionar para vocês, né? A primeira delas é relacionada à questão do SH, né, com as informações no país de origem. A pergunta basicamente é a seguinte, né? Se para o SH nos países de origem dos produtos importados pelo Brasil, também existem normas que harmonizam o entendimento sobre os produtos que se enquadram naquele capítulo oposição. A pergunta né, foi motivada porque, por inúmeras vezes, essa empresa recebeu dos fornecedores estrangeiros a sinalização do HS Code completamente né, diferente do entendimento né, que tem aqui no Brasil, baseado na regra geral né, de interpretação e na NESH. Então, se existe algum trabalho nesse sentido entre as aduanas, né, para ter um alinhamento sobre esses entendimentos? Então, o sistema harmonizado, ele é mundial, né? Então, praticamente todos os países são partes contratantes do sistema harmonizado. Tanto nacionalmente quanto mundialmente, as regras de interpretação do sistema harmonizado são as mesmas e as notas explicativas também são as mesmas. Então, todos os países usam o mesmo texto, as mesmas regras de interpretação e as mesmas notas explicativas. O que pode estar acontecendo? Uma divergência entre o país de origem e o Brasil. E, nesse sentido, a gente atua assim, primeiro, seria importante verificar se a interpretação, a classificação desse produto no Brasil é realmente a classificação que o importador está usando, e estando confirmada que a classificação que o importador está usando é a classificação adequada, a gente atua no Comitê do Sistema Harmonizado, porque o Comitê do Sistema Harmonizado é um fórum para solucionar divergências a nível mundial. A gente tem 2 fóruns internacionais para solucionar a divergência. Se as divergências se a divergência de classificação for entre os países membros do Mercosul, a divergência é solucionada no Comitê Técnico número 1 do Mercosul. E aí, depois, é emitido um ditame de classificação que pacifica o entendimento no Mercosul e vinculante para todos os países membros do bloco. Já mundialmente, o fórum é o Comitê do Sistema Harmonizado. Então, o importador, depois que ele tiver certeza que a classificação realmente está adequada, ele pode encaminhar o caso da divergência para a gente, e a gente vai encaminhar esse caso para análise do Comitê do Sistema Harmonizado, que o comitê vai analisar a classificação do produto, e aí ele vai dizer que classificação que estaria adequada. Essa classificação, essa decisão de classificação emitida pelo Comitê do Sistema Harmonizado, ela é vinculante mundialmente. E o documento que o comitê emite é um parecer de classificação. O Brasil internaliza esses pareceres de classificação, acho que é a IN 829 de 2021. Mas nós internalizamos todos esses pareceres de classificação da OMA. Então, qual é o caminho? A gente leva o caso para o Comitê de Sistema Harmonizado. O comitê, que é composto por representantes de cada um dos países membros, ele vai analisar a classificação daquele produto e vai emitir uma decisão. Às vezes, a decisão não sai numa sessão, fica postergado para outra sessão. Por vezes, algum representante de um país pede algum detalhamento adicional do produto, ou pede mais tempo para analisar a classificação, mas sempre sai uma decisão. E saindo dessa decisão, é solicitada a emissão do que chamam de Classification Opinion, que é o parecer de classificação da OMA.
esses pareceres são vinculantes a nível mundial, salvo exceções em que alguns países têm uma decisão judicial que impede a aplicação daquele ditame, mas isso são exceções das exceções. Via de regra, os pareceres e as decisões do Comitê do Sistema Harmonizado são vinculantes mundialmente. Então, nesse caso não sei quem foi que perguntou, o caminho seria esse, para pacificar essa É classificação. importante, Cláudia, ressaltar que esse caminho é pontualmente para aquela mercadoria, para Para aquela aquela mercadoria. E a proposta de conversa que a gente está fazendo é de alterar o sistema harmonizado, ou seja, alterar a Isso. codificação, as descrições dos códigos, notas legais e NET. Então, existe esse mecanismo que a Cláudia explicou, que é pontual para divergências de classificação De de caso uma concreto, né? natureza. No caso. E o canal que a gente quer criar no Participar Mais Brasil é para alterar o SH, quer dizer, é uma coisa mais Isso. ampla. É Ou seja, mais vai ter em ampla. toda a estrutura do sistema. Tá. São questões diferentes, né, Luiz? São Isso. assuntos diferentes. Mas pegando, né, pela pergunta que trouxeram, só para a gente finalizar, com base em toda a sua explicação, Cláudia, qual seria o canal, né, quando identificar essas questões, né, dessas divergências? Existe algum canal específico que as empresas poderiam estar utilizando, até para esclarecer, né, para os participantes, que esse canal do Participa Mais é justamente o que o Luiz trouxe, é para um Isso. objetivo muito maior, né? Nesse caso aí, o caminho, vocês podem enviar um ofício aqui para a Coordenação Geral de Tributação, que a gente vai montar um processo digital e vai dar andamento. Vocês têm uma... Perfeito. Eu queria só fazer uma observação, que a Cláudia falou quando o importador tiver certeza do código, né? E aí o código está divergente do país de origem, como é que ele tem certeza do código, né? Então, vocês têm que pedir uma solução de consulta, tá? E aí o SECLAN vai emitir a solução de consulta. E essa solução de consulta, definindo o código, ele vai ser obrigatório o uso dele dentro da Receita, tá? Seja pela fiscalização aduaneira, seja, no caso de vocês não, né? Mas, enfim, tributos internos, IPI, tudo, né? PIS, COFINS, vai ter que usar o código que foi definido pelo SECLAN e emitido na solução de consulta, tá? E aí você vai ter o posicionamento oficial da Receita com relação à classificação daquele código, daquele produto, tá? Porque muitas vezes o pessoal reclama o seguinte, quando eu desembaraço no porto tal, o auditor pede um código. Quando eu desembaraço no outro porto, o outro auditor entende diferente e pede outro código. E aí, para você se resguardar, você faz um pedido oficial ao SECLAN, tá? De solução de consulta, isso é feito online pelo ECAC, e aí você vai ter a resposta do código correto que você deve usar, e esse código é de observância obrigatória, tá? Em toda a Receita. Então, todos os auditores vão ter que usar aquele código. Então, o primeiro Perfeito. passo seria isso. Obrigada, Daniele, pelo esclarecimento. Vou colocar aqui o Sim, e-mail desculpa, Cláudia. Não, imagina. Eu vou só colocar o e-mail da COSIT, caso queiram enviar ofícios nessa questão de divergência mundial. Mas, como a Dani falou, o passo inicial é esse pedido de consulta para que a gente confirme a classificação internamente, né? Tá, perfeito. Uma outra observação é o parecer de classificação da OMA. Atualmente, ele está internalizado pela Instrução Normativa 2171 de 2024. Ai, Foi a última atualização. Tá? Eu coloquei aqui no chat Ótimo. informação. Tá bom? Obrigada, Daniele. Nada. Obrigada, Cláudia. Bom, obrigada pelas respostas, né? Passando para a próxima pergunta, a gente recebeu aqui também um questionamento sobre a possibilidade de verificar o histórico de pedidos de alteração e inclusão, né? Que o Brasil acabou apresentando e que, por algum motivo, não foram acatados, né? Se é possível esse histórico, se ele fica disponível, se ele pode ser compartilhado publicamente, né?
Então, como o Luiz falou, até hoje a gente sempre agiu pontualmente. A gente não tem histórico de solicitação não acatada. Ah, legal. Tá, perfeito. Os últimos foram esses do parque temático, foi o Biodiesel, o frango salgado e os... Tá. Basicamente, acho que Acho que os kits, não foi? os kits de Os diagnóstico kits para de Zika vírus, diagnóstico. E todos foram acatados, dengue, né, Cláudia? todos foram acatados, sim. Tá. Não, perfeito. Ótimo. Bom, a próxima pergunta se podem ser enviadas sugestões a nível de desmembramento no Mercosul, né? No caso do Mercosul, às vezes faz um desmembramento meio confuso, né? De acordo com SH, né? Então, se um painel, foi exemplificado, né? Um painel de instrumento para veículo automotivo entra como contadores da posição 9029. No entanto, o Mercosul criou o subitem 8708-2994 e descreveu como painel de instrumento. Tem outros casos parecidos com esses, né? Mas o grande ponto aqui é a questão do desdobramento, né? Que acaba ali confundindo um pouco no dia a dia. Como que vocês orientam, enxergam essa questão? Então, as alterações permanentes da TEC, elas são encaminhadas via MDIC. Eu estou até procurando aqui que vamos botar o caminho. E que é quem coordena o trabalho do Brasil no Mercosul, no Comitê Técnico número 1. O colega é do MDIC, o MDIC que é da plenária, e quem são os coordenadores do Comitê Técnico número 1. E eles que têm a competência legal para encaminhar os pedidos de alteração. Essa questão que foi mencionada, de ser aberto, é questão de interpretação de classificação. Assim, o colega que trabalha no Mercosul é um colega muito experiente, é um colega que trabalha com a gente no CECLAN também. Então, mas por vezes, pode ser que tenha uma abertura antiga, alguma coisa assim, que a gente está sempre fazendo aperfeiçoamento, e quando a gente se dá conta que aquela abertura não está adequada, ou não está no local que deveria estar, nós próprios encaminhamos solicitação de aperfeiçoamento no Mercosul, para o Mercosul, né? E se for o caso, se for uma abertura nova, por exemplo, quero solicitar uma abertura nova, e aí tem que ser via MDIC. Se for caso de, eu estou com dúvida, eu acho que essa abertura está inconsistente. Aí os pedidos de aperfeiçoamento, vocês podem encaminhar também para esse e-mail da COSIT, porque aí a gente também cria um processo digital, verifica se realmente tem uma inconsistência, ou se é uma questão de interpretação de classificação, que não está sendo bem interpretada, mas aí nós analisamos de qualquer maneira. Eu vou só procurar aqui o caminho do MDIC, que eu já vou colocar também no chat. Ah, que ótimo. São duas situações também, então, né, Cláudia? São duas situações. As alterações permanentes, as aberturas novas do Mercosul têm que ser encaminhadas via MDIC. Quando for caso, já existe uma abertura, mas estou entendendo que essa abertura não está adequada, está um pouco inconsistente. E aí vocês podem encaminhar para a gente. E se for o caso, nós encaminhamos para o CT1. Olha, as alterações permanentes novas é por essa página do MDIC, que eu acabei de colocar. A Cláudia compartilhou aqui no chat com todo mundo. Obrigada, Cláudia. Compartilhei no chat, isso. E Perfeito. o e-mail aqui da Secretaria da Coordenação Geral de Tributação, eu compartilhei no chat também. Tá ótimo. Obrigada, Cláudia. Bom, tem uma pergunta que a Mayra trouxe aqui para a gente, né, transmitir para vocês, que é sobre os pleitos, né? Se eles poderão ser encaminhados por empresas, né, individualmente, do setor privado, ou somente por associações empresariais? Se vocês vão acatar só, né, os pleitos de entidades, ou se as empresas individualmente podem se manifestar? Não, podem se manifestar individualmente, sim. Tá. Perfeito. Não vejo óbice, né, Luiz, né, Dani? Não. Não vejo problema. Outra questão que surgiu, né,
se poderia ser confirmado, né, para uma NCM para exportação e comercialização no Brasil, é necessário fazer um pedido de solução de consulta via ECAC. Acho que a pergunta foi, né, confirmar se para uma NCM para exportação e comercialização é necessário fazer o pedido de solução de consulta para o CECLAM ou via ECAC. Esse pedido via ECAC, ele é direcionado para o CEPLAN. Então, Tá. hoje, aqui na Receita Federal, só quem emite solução de consulta sobre classificação de mercadorias é o CECLAM. Mas esse pedido é feito via ECAC. A pessoa pede um processo digital, aí entra no serviço consulta, tem um caminho todo próprio. Tá, Na tá. IN explica o caminho, mas por questão de segurança jurídica, o ideal é que seja emitida essa solução de consulta. Porque aí, assim, a partir do momento que é protocolado esse processo de consulta, o contribuinte já está Guarda. resguardado, não pode mais sofrer nenhuma autuação ou nenhuma multa com respeito àquela mercadoria alvo da consulta, né? Perfeito. A outra pergunta que a gente tem aqui também, né, acho que na linha até que o Luiz colocou agora há pouco, são questões distintas sobre, né, o pedido de inclusão e tudo mais. Eu acho que talvez ela tenha até um pouco a ver com a questão da divergência, entendimento, sobre questões, né, situações em que problemas de tradução criam divergências de classificação de determinadas mercadorias entre os países, né? E se esse tipo de situação ele poderia ser solicitada a correção, né? Para que o entendimento seja harmonizado entre os países. Isso poderia ser direcionado também, acredito que da mesma forma que você trouxe anteriormente, né, Cláudia, sobre a questão da Sim, divergência. sim. Se alguma empresa verificar que alguma tradução para o idioma português, do inglês, né, do inglês ou do francês, por vezes o Brasil usa o francês, usamos mais a versão francesa por questão de histórico, né? Desde que o Brasil, na realidade, as comunidades dos países da língua portuguesa, é feito um trabalho conjunto, né? Essa tradução não é feita individualmente pelo Brasil, é feita pela comunidade dos países da língua portuguesa. Uhum. Desde que a CPLP começou a fazer a tradução do sistema harmonizado, usou-se a versão francesa. Então, a maioria dos nossos termos deriva da versão francesa, mas, por vezes, também olhamos a versão inglesa para ver se tem alguma inconsistência, ou, eventualmente, a versão inglesa é mais fácil de traduzir para o nosso uso atual. Então, apesar da gente se basear na francesa, a gente sempre olha a inglesa. E se porventura alguém verificar que essa tradução não está muito boa, vocês podem encaminhar também, que aí a gente também encaminha esse aperfeiçoamento para a CPLP. E aí a CPLP publica a atualização da VUSH, que é a versão única do sistema harmonizado em língua portuguesa, que também é internalizado por IN da Receita. Tá, perfeito. Bom, a gente vai se encaminhando aqui, né, para os minutinhos finais. A gente tem vou tentar trazer aqui algumas questões que chegaram agora há pouco também no chat, para ver se a gente consegue atender, mas se alguma questão, né, não foi respondida aqui, a gente, até já me adiantando, né, a gente trabalha depois para encaminhar isso para a Cláudia, para a Daniela e para o Luiz, para eles estarem avaliando, né, e assim que tiver um retorno dessas respostas, a gente compartilha com vocês. Mas aproveitando uns minutinhos finais, né, a gente tem uma questão aqui que é o seguinte: foi colocado pelo participante que ele possui contatos com colegas que fazem classificação de mercadorias tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, né? E que eles já compararam as NESHs que são utilizadas e eles notaram que lá, né, eles possuem, né, nos Estados Unidos e Europa, eles possuem algumas notas locais, criadas, né, pelo entendimento deles, pela aduana local, para algumas posições, e que essas notas são bastante úteis ali, né, na classificação, levam a uma maior precisão. Existe alguma previsão da gente ter algo similar aqui no Brasil, considerando o contexto do Mercosul, de ter questões de notas locais? Então, essa questão na União Europeia são as notas explicativas da nomenclatura combinada. E
e dizem de respeito mais à questão de abertura local da União Europeia. Aqui no Brasil já é um pleito antigo nosso, para que o Mercosul comece a redigir algumas notas explicativas das aberturas do Mercosul, porque até nós que utilizamos a NCM, por vezes, nós nos deparamos com algumas dúvidas, que seria muito bom se houvesse uma nota explicativa que detalhasse o que significa aquela abertura ou não. Mas, até agora, o Mercosul não se dispôs a trabalhar nisso. Mas nós estamos reforçando essa necessidade. Assim, já é um pleito bastante antigo da Receita junto ao Mercosul. A gente está Perfeito. sempre solicitando isso. Eu acho que Perfeito. iria ajudar demais, realmente. Esclarece, né? Afinal, esse Parece, é um assunto E complexo, né, Cláudia? evita divergência, evita dúvida, pacifica entendimento. Então, tem uma série de fatores benéficos, né? Sim. Favoráveis à criação. Perfeito. Bom, como a gente se encaminha agora para o fim, né, tá dando nosso horário, respeito, né, a agenda de todo mundo, as perguntinhas que ficaram, como eu acabei de comentar com vocês, a gente vai estar depois endereçando para a Receita, para eles estarem avaliando, e a gente disponibiliza, compartilha depois com todos os participantes, né? Não sei se a Luísa, a Daniela tem algum ponto sobre as perguntas, né, para complementar, agregar alguma informação. Ok. Nada pontuado. Márcia, volto para você. Obrigada, Alessandra. Bom, antes de finalizar, Luiz, Cláudia, Daniela, vocês querem dar algum recadinho final para o pessoal que está aqui conosco? Não, eu queria realmente só agradecer ao canal disponibilizado por vocês, pelo Procomex, e agradecer a participação de todos. Ah, excelente. Bom, o Procomex está à disposição de vocês nesse processo, né, do que for necessário, realizar novos eventos, estamos realmente à disposição. Parabenizamos novamente a iniciativa, né, do envolvimento do setor privado de forma mais ativa nesse processo, que é extremamente relevante, né, ficou claro, para mim já era claro, agora com a apresentação de vocês ficou mais clara ainda essa relevância. Bom, agradecemos também a participação de todos que estão aqui conosco e desejamos a todos um ótimo restinho de semana, tá? Obrigada a todos. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Obrigado.